O volume 1 da quinta e última temporada de Stranger Things já está entre nós, eu já assisti. E o que foi essa temporada? Na verdade, principalmente o que foi aquele final. Eu preciso falar com vocês sobre ele, sobre as teorias que estão sendo criadas e eu tô prestes a enlouquecer. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir nas outras redes que tem vídeo curto todo santo dia e aqui toda semana. Alerta importante, esse vídeo vai ter spoiler do volume 1 de Stranger Things que acabou de chegar na Netflix, então se você não assistiu ainda, salva o vídeo pra ver depois. Bom, nessa temporada o Will tá tendo um grande destaque e no final a gente descobriu que o Will, assim como Eleven, também tem poderes. É importante a gente lembrar que o Will é quem mais tem ligação com o mundo invertido, na verdade ele é Eleven desde o começo da série. Porque o Will desapareceu, ele foi parar lá, depois retornou com algumas contaminações do mundo invertido, então o Will desde o início ele tem essa ligação direta. Nessa temporada em específico, no primeiro episódio a gente descobre que o Will sempre esteve sendo usado pelo Vecna desde quando ele era pivetinho. Então essa relação deles fica bem clara que sempre existiu, sempre foi intensa. Aí nessa quinta temporada a gente viu uma capacidade do Will que é novidade pra gente, que é o Will, ele consegue ter a visão do Vecna, dos Demogorgon, e às vezes ele consegue ter a visão até da vítima que essa criatura está atacando. Em vários momentos essa capacidade foi utilizada inclusive para ajudar nos planos dos meninos e tal. E o Will, ele mostrou para todo mundo que a sensibilidade dele quanto ao mundo invertido, ao Vecna, as criaturas de lá, era cada vez mais intensa e mais forte. Então isso só foi evoluindo com o tempo. É como se o Will ele fizesse parte do Vecna. Ele fala até em um momento da temporada que eu sou o Vecna, ele falando de uma visão e tal. Então é como se ele fizesse parte do Vecna. E isso me lembrou, galera, uma história bem pouco conhecida por nós, mas quando esse pensamento veio eu fiquei em choque, que é Harry Potter. Vocês lembram que o Harry, ele era um Horcrux do Voldemort, então ele precisou morrer para que ele conseguisse destruir o vilão, porque ele era uma parte do vilão. Então eu acho que tem grandes possibilidades disso acontecer em Stranger Things. Agora ficou mais evidente que o Will, ele é uma parte do Vecna. Ele faz parte do corpo do Vecna, ele sempre foi utilizado pelo Vecna. E aí na cena final, que foi o ápice desse volume, o Vecna ele fala diretamente com o Will, assim, frente a frente. Ele fala que ele foi o primeiro, que ele chegou onde o Vecna queria, que ele tá do jeito que o Vecna queria. Quase que um orgulho do Will pelo que ele se tornou, a capacidade que ele tem. Logo em seguida a gente descobre que o Will tem poder e ele começa a utilizar os poderes dele para controlar os Demogorgons que estão atacando os amigos, o Mike, o Lucas lá no subterrâneo. Então ele consegue travar todos os Demogorgons, a gente entra no ápice ali e logo em seguida o Will começa a destruir cada Demogorgon desse da forma que o Vecna matava suas vítimas lá na temporada anterior, que aconteceu com a Max, que aconteceu com aquela menina que eu esqueci o nome no começo da temporada, os braços, né, retorcendo. O Will faz exatamente o que o Vecna faz. E é aí que essa história fica ainda mais sombria e profunda e vocês vão enlouquecer junto comigo. Nessa quinta temporada, nos momentos em que a gente teve o foco ali na Max, ela teve várias visões do passado, visões do Vecna, uma mistura ali de pensamentos dela com sentimentos, foi uma confusão. Em um desses momentos, a Max, ela tá no corredor de uma escola, em 1959, muito antes do tempo dela, e ela vê a Joyce, que é a mãe do Will, entregando panfleto. Nesse panfleto tem algumas referências ali e tem o nome da Joyce, de solteira, tem o nome do Hopper, que é o delegado, e tem o nome do Vecna, em pessoa, né? Que é o Henry. Então, daí a gente deduz que o Henry tem uma ligação com a Joyce e com o Hopper. Eles parecem estar ali no mesmo ambiente de escola, então a gente não sabe até que ponto essa ligação entre a Joyce e o Henry acontece. E na cena final, a Joyce em certo momento até tenta defender o Will ali do Vecna, ela vai pra cima, que ela sempre foi aquela mãe, né, que não quer saber de nada. E o Vecna tem a oportunidade ali de matar ela, mas ele só solta um poderzinho, ela, pum, cai pro lado. Aí, meus amigos, eu comecei a matutar e eu vi algumas pessoas na internet também matutando com isso. Será que existe a possibilidade da Joyce ter se relacionado com o Henry, que é a pessoa do Vecna, e eles terem gerado o Will, e por isso ele tem esse apreço pelo Will, por isso ele talvez não ataque tanto a Joyce? Se for isso, sei lá, eu buguei completamente. Teoricamente, a série nos disse lá no começo que o Will, ele é filho do Lonnie Byers, é um personagem bem assim, com pouca relevância. Ele e o irmão dele, o Jonathan. Mas pode existir alguma relação ou desse cara com o Vecna, ou a Joyce teve um trelelê com o Henry ali na sua vida e engravidou dele, mas achava que era do outro.
Tudo isso pode acontecer nesse bololô. E eu acho que tem grandes possibilidades de esse ser o desfecho de Stranger Things. O desfecho, assim, que eu falo do Will. A gente descobrir realmente a ligação do Will, se é só porque ele foi parar no mundo invertido ou se existe algo mais intrínseco ali. E por isso o Will foi escolhido, porque ele é filho do menino, do Vecna. Gente, é isso. Eu acho que isso super faz sentido. Comentem aí o que é que vocês acham. Mas eu acho que faz uma conexão e seria um desfecho muito especial pro Will, que é um menino que merecia muito mais destaque desde o começo da série. Com ele que tudo começou e eu acho que com ele que tudo vai terminar. Grandes possibilidades dele precisar se sacrificar, dele morrer no final. Mas é interessante como eles fizeram essa relação do Will, da aceitação do Will, do poder dele ser libertado assim que ele se aceita, que ele tem aquela conversa com a Robin sobre a sexualidade, sobre quando ela se aceitou. Então o Will é um menino muito especial que merece esse lugar no pódio ali. E vamos ver se essas teorias que a gente tá matutando aí, pensando, que a galera tá falando muito na internet, se faz sentido. Eu acho que faz. É isso, gente. Os próximos episódios, que são do volume 2, só saem dia 25 de dezembro, no Natal. Vão ser 3 episódios. Eu não sei se eu vou conseguir viver outra coisa até chegar lá. Um beijo e até o próximo vídeo.